14, 15 e 16. Segundo livro da Bíblia. Encontrou? Olha aqui no projetor que o Márcio já projetou ali para a gente. A palavra do Senhor nos diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aí você vai dar um pulinho lá para Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 16, verso 10. Lucas 16, verso 10. Lucas 16, 10. Todos acharam? Quem é fiel no pouco, ou no mínimo, depende da sua versão, também é fiel no muito. Quem é justo no mínimo, também é justo no muito. Lucas 16, verso 10. Vamos orar? Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Senhor Deus, Papaizinho querido, diante da Tua palavra, Pai, nós estamos, diante da Sua graça. Fala conosco, ó Pai, nesta noite. Não seja eu falando, mas o Teu Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica esta palavra ao coração de cada um. Meu Pai, eu oro em nome de Jesus. Na Sua dependência nós estamos. Seja conosco. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Faz o Teu agir em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar? Aleluia. Não sei se você já falou com o seu irmão que está do teu lado. Fala, graças a Deus por você estar aqui. Dá um oi para ele. Aleluia. Irmãos, antes de nós entrarmos na palavra, eu quero começar com uma pergunta bem simples. Quantos aqui que já receberam o troco errado no mercado? Ou algum outro lugar? Nunca recebeu o troco errado em lugar nenhum? De repente recebeu alguns reais a mais, R$1 a mais. Vamos ser sinceros, irmãos. Devolver às vezes R$1 parece pouca coisa, mas mostra quem somos de verdade. Porque se nós somos fiéis nas coisas pequenas, podemos ser confiáveis em coisas grandes. Aleluia. E eu quero explanar esse tema biblicamente, onde nós podemos ver que Deus ele valoriza a fidelidade no pouco. Porque é nesse pouco, irmãos, que Ele nos prepara para o muito. Amém? Aleluia. Veja bem essa situação. Israel estava diante do Mar Vermelho, e atrás vinha o exército de quem? Faraó. Ao lado as montanhas e à frente o mar. Aos olhos humanos não havia saída. O povo então ficou desesperado, reclamou e achou que ia morrer. Mas Moisés, homem de fé, nós podemos ver aqui que ele foi fiel no pouco, confiou, obedeceu, levantou a vara, levantou as mãos. Irmãos, ele não abriu o mar,
mas ele foi fiel no que ele podia fazer. E porque foi fiel no pouco, Deus ele fez o muito, abriu o mar diante dele e diante de toda a nação. Aleluia! E é exatamente isso, irmãos, que Jesus nos ensina lá em Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Hoje, irmãos, Deus ele está nos chamando para sermos fiel no pouco. Porque Ele quer nos colocar, irmãos, em coisas grandes. Aleluia. Primeiro ponto que nós podemos ver aqui. Fiel no pouco, irmãos, é confiar em Deus antes do milagre. Ser fiel no pouco, irmãos, é confiar em Deus antes do milagre. Antes de ver o mar se abrir, Moisés ele teve que confiar. Moisés não viu o mar aberto primeiro, para depois ele acreditar. Foi assim? O mar abriu, depois ele falou: agora eu acredito que o mar vai abrir. Não, irmãos, ele ouviu a palavra de Deus e confiou antes da evidência. E isso mostra, irmãos, que fé verdadeira, ela não espera sinais visíveis. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Antes de ver, ele precisou crer. Deixa eu te perguntar, você crê antes de você ver? Como que é? Você crê antes de você ver? Ou você está igual Tomé? Tomé, ele fala: não, se eu ver, eu creio. Lembra da história de Tomé? E aí Jesus ele mostra o lado, mostra as feridas, fala: toca aqui, põe o teu dedo aqui. É a convicção dos fatos que não se veem. Sabe qual que é a condição, irmãos, nós sermos fiel no pouco? É vivermos pela fé. E viver pela fé em muito é você viver antes de você sentir. É você viver antes de acontecer. Porque quando você sente algo, traz uma esperança, você vê uma possibilidade naquilo. Nós podemos dizer que a fé é uma condição de decisão. É decidir fazer. E não simplesmente esperar acontecer para que nós venhamos a crer. Pastor, como que é essa questão de crer sem acontecer, irmãos? Como que é essa questão de você fazer sem sentir? É você vir ao culto, é você buscar a Deus, mesmo quando você não vê a possibilidade de algo que você precisa acontecer, mas você busca em Deus. E muito mais, é você buscar em Deus algo que você precisa, mas que nem ao menos você sente vontade de buscar. É você lutar contra os seus sentimentos. É você lutar, essa questão de você ser fiel no pouco, irmãos, por vezes é você lutar contra os seus sentimentos. Antes de ver, irmãos, ele precisou crer. O milagre começou dentro dele. Ei, irmão, o milagre ele começa dentro de nós, antes de acontecer fora de nós. Por isso que a palavra nos fala que nós temos que ligar primeiro na terra para que seja ligado no céu.
O povo, irmãos, esperava que o mar se abrisse para eles crerem. Mas Moisés, ele creu para o mar se abrir. Aleluia. E aqui nós vemos a diferença em quem caminha pela fé e quem caminha pela vista. 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Vamos ler esse versículo juntos? Projeta aí, Márcio. Vamos lá? Porque andamos por fé e não por vista. Olha para o seu irmão e pergunta, vai falar para ele assim: tá vendo, irmão? Tem que ser antes de você ver. Tem que ser antes de sentir. Tem que ser antes de acontecer. O que o povo via? Porque, irmão, às vezes nós vamos andar pela vista. Se fosse para andar pela vista, por aquilo que se vê, o povo, ele só via o quê? Olhava para frente, o mar. Olhava para o lado, montanhas. Olhava para trás, quem que vinha atrás? E o faraó vinha para fazer carinho neles? O que o faraó queria, irmão, com eles? Matar. Ou seja, se você for andar por vista, por vezes você vê só a morte. Só que Moisés, ele viu o quê? O livramento. Irmãos, o povo estava dominado pelo medo, estava enxergando apenas a tragédia. Eles falavam assim: seria melhor ter ficado no Egito do que morrer aqui no deserto. Verso 11, 12. Mas Moisés, irmãos, ele olha para Deus, ele olha para Deus que havia prometido libertação. E o olhar natural, irmãos, ele vê obstáculos, mas o olhar da fé, ele vê o que? As promessas. Ei, irmão, qual que é a promessa que Deus tem para você? Não deixe essas promessas morrerem. O povo, irmão, só via derrota. Moisés, ele só via vitória. Aleluia. Irmãos, onde o povo enxergava era fim. Moisés enxergava era o começo. E hoje Deus, ele te trouxe aqui para te dizer que não é o fim, mas é o começo. Aleluia. E ele declara em Êxodo 14:13: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Moisés, irmãos, não falou com base no que ele via, mas no que ele cria. Romanos 4,18: Abraão, esperando contra a esperança, creu, mesmo quando não havia possibilidade. Não havia possibilidade, mas ele creu. Você vê que essas figuras bíblicas, irmãos, eles marcaram história e todos eles fizeram algo ali que foi direcionado pelo próprio Deus. A fé. Irmão, ser fiel no pouco é exatamente isso, é confiar em Deus quando os olhos só veem problemas. Talvez você esteja passando pelo pouco hoje. Pouca força, pouco recurso, pouca esperança. Mas é nesse pouco que Deus, ele prova os corações. Aleluia. Irmãos, é no pouco que Deus nos ensina a depender dele. Aleluia. Se você é fiel em confiar agora, mesmo sem enxergar a saída, irmão, você verá o mar se abrir diante de você. Isso é certo. Segundo ponto: fiel no pouco é obedecer no que parece simples. Bom, se eu fosse eu anotava isso. Fiel no pouco é obedecer no que parece simples. Pega a chave aí. Às vezes Deus dá uma chave para a gente, irmão, e a gente fala: olha, como que o Espírito Santo de Deus é lindo quando fala para a gente assim. Porque Deus, ele não pediu algo complicado para Moisés. Pediu algo complicado? Não pediu. Irmãos, quando nós estamos em momento de crise, geralmente nós esperamos que Deus peça algo grandioso, quase impossível para nós.
Mas o Senhor não pediu a Moisés para mover o mar com as próprias mãos, nem para lutar com o faraó, com o povo. Deus pediu apenas um gesto simples, mas carregado de fé e de obediência. Aleluia. 1 Samuel 15, 22 fala assim: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E às vezes a gente pensa que Deus é complicado, mas Deus é simples. Deus age na simplicidade. Até que quando Deus ele fala sobre a simplicidade, ele fala assim: ó, aquele que honra um pequenino, honra a mim. O pequenino ele é complicado ou ele é simples? Deixa eu te perguntar isso. É simples. Você vê como que Deus ele age na simplicidade? Ele fala assim: levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar. A vara na mão de Moisés, irmãos, parecia algo comum, mas desde a sarça ardente ela representava a autoridade de Deus. Êxodo 4:2 nos fala isso. E Deus usou o que Moisés tinha em mãos. Muitas vezes, irmãos, Deus não nos pede algo que não possuímos, mas Ele nos chama a usar o que Ele já colocou nas nossas mãos. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Irmãos, muitas vezes Deus ele não nos pede algo que não possuímos, mas nos chama a usar o que Ele já colocou nas nossas mãos. Aleluia! E Ele age no sobrenatural. Ele fez vinho daquilo que nunca foi visto de uma uva. Ele multiplicou o pão sem aquilo lá ter vindo do trigo. Às vezes a gente fica esperando algo natural, irmãos, complicado. Não, irmão, é o sobrenatural do Deus e é simples. Simples. Eliseu mesmo, lá em 2 Reis 4, ele pergunta para a viúva: o que você tem em casa? E o milagre começou com uma botija de azeite. Às vezes você fica buscando grandes pregadores, grandes palavras, e a sua Bíblia está fechada. Por vezes você fica buscando pessoas de oração, mas você não dobra o seu joelho na beira da sua cama. Simples. Às vezes você busca sabedoria dos outros e esquece daquilo que Deus já te concedeu. Aqui, ó. Um detalhe importante. Era algo simples, mas exigia obediência. Não é porque é simples que é fácil. Entenda isso. Para Moisés, levantar a vara diante do mar, irmãos, fechado, exigia fé. Porque aos olhos humanos não faria diferença nenhuma. A obediência simples é, na verdade, um ato de fé disfarçado de gesto comum. Lucas 5,4, Jesus disse a Pedro: lança a rede. Era um gesto simples. Quantas vezes que ele já não tinha lançado a rede? Só que feito após uma noite inteira de fracasso,
foi aonde a obediência trouxe a abundância. Não é porque é simples que é fácil. Moisés, ele não podia abrir o mar, mas ele podia levantar a vara, podia levantar as mãos dele. E aqui, irmãos, é o segredo da fidelidade no pouco. Moisés não podia fazer tudo, mas fez a parte que lhe cabia. Aleluia. O poder de abrir o mar, irmãos, era de Deus, mas o gesto de levantar as mãos, levantar o cajado, a vara, era de Moisés. O agir de Deus sobre a sua vida, irmãos, é de Deus, mas o fato de Deus começar a agir vem da sua fé, vem de você permanecer firme, vem de você fazer a sua parte. Fala para o seu irmão, faz a sua parte, irmão. Aleluia. O reino de Deus, irmãos, o pouco da nossa obediência, ele se encontra com muito do poder dele quando nós obedecemos. João 11:39, antes de ressuscitar Lázaro, olha só como que é o mundo espiritual. Jesus, o próprio Deus, ele pediu assim, tirai a pedra. Irmão, o que é uma pedra para Jesus? Mediante ali toda aquela situação, ele ressuscitou Lázaro. Irmãos, eles podiam dar vida ao morto. O que era a pedra? Mas existe uma parte que cabe a nós. Jesus e aqueles homens ali, eles não podiam, por exemplo, dar vida ao morto. Podiam? Os homens não. Mas eles podiam tirar a pedra. E aí quando eles fazem a parte deles, Deus age com a parte dele. O simples dele, irmãos, liberou o sobrenatural de Cristo. Muitas vezes, irmãos, Deus não pede coisas grandes, Ele pede coisas simples para nós. Ele pede para nós frequentarmos o culto, Ele pede para nós orarmos, Ele pede para nós perdoarmos quem nos feriu, Ele pede para nós sermos honestos, Ele pede para nós sermos fiéis nas coisas que Ele nos concede. Um exemplo é o dízimo. Ele pede para nós tratarmos os outros com amor. Parece pouco, mas nesse pouco, irmãos, a obediência libera o poder de Deus sobre a nossa vida. Quem é fiel no pouco da obediência, irmãos, ele recebe o muito da bênção de Deus. Terceiro ponto, fiel no pouco, irmãos, é marchar mesmo quando não faz sentido. Depois que o mar se abriu, irmãos, o que aconteceu depois que o mar abriu? Veio uma carruagem de fogo, um ônibus, de fogo, todo mundo entrou dentro do busão e atravessou o mar? Não, o mar se abriu, o povo ainda teve que o quê? Marchar, caminhar. Irmãos, o mar aberto já é um milagre tremendo. Mas ele só é completo se o povo tivesse coragem de entrar e atravessar. Um lugar que eu quero ir ainda é naqueles aquários que você entra dentro do aquário, mas não mergulhando. Você já viu esses aquários? Tem uns aquários que é um túnel assim, né? Aí você passa por dentro da água, é tudo acrílico, vidro. E aí você passa por dentro ali e você vê os peixes. Só para ter um pouquinho da noção do que esse povo aqui passou, irmão. Alguém já viu um aquário assim? Já foi, Márcio, um aquário lá? Acho que em Balneário tem um assim, né? Grandão, bonito. Tem um aquário oceânico ali próximo ao Balneário Camboriú. Agora você imagina a parede, irmão, de água de um lado, a parede de água do outro. Ô, irmão, e foi ali nas cataratas aqui, que você vê aquele mundo de água lá, você já fica apavorado. Você vai andar naquela pontezinha assim para chegar perto e a água cai ali só.
Agora você imagina a parede de água do lado esquerdo, parede de água do lado direito. Eu te pergunto, a água ela é transparente? É ou não é? Agora deixa eu te perguntar, se tinha uma parede de água, irmãos, eu acho que eles viam os peixes lá dentro. Você já imaginou isso? Que coisa incrível, que coisa tremenda. Mas eles precisaram entrar, atravessar, com parede de água do lado. Agora a questão é a seguinte, e a confiança? Porque aquela parede, do mesmo jeito que ela subiu, ela podia voltar a qualquer momento, não podia? Irmão, cada passo era um ato de fé, porque o caminho era inseguro aos olhos humanos. Por vezes nós estamos caminhando, estamos inseguros aos olhos humanos, mas é seguro aos olhos de Deus. Aleluia! Marchar, irmãos, era confiar de que o mesmo Deus que abriu o mar sustentaria aquelas paredes de água até o fim. Ei, irmão, o Deus que Ele te salvou, que Ele te levantou, Ele é fiel e justo para te manter de pé até o fim. Aleluia! Hebreus 11:29 diz assim: pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, o que tentando os egípcios se afogaram. Não marchar parecia loucura, mas era fidelidade. As coisas de Deus são assim, irmão. Parece loucura, mas é fidelidade. Aos olhos humanos, irmãos, entrar no mar era loucura, mas aos olhos de Deus era obediência. Irmãos, a fé muitas vezes ela parece loucura. Irmãos, construir uma arca sem chuva, como nós vemos lá com Noé, era loucura, não havia chovido ainda. Deus fala, construa uma arca. Irmãos, marchar em silêncio ao redor das muralhas, conforme lá em Josué, não parece loucura, mas para Deus é obediência. Irmãos, andar sobre as águas como Pedro parece loucura, mas diante de Deus isso é obediência. Irmão, loucura para o mundo, fidelidade para Deus. Quando você fala que vem para a igreja, às vezes para o mundo é loucura. Você fala que você é uma pessoa que não usa dos artifícios do mundo para viver, parece loucura para as pessoas do mundo, mas isso é obediência. Irmãos, isso é você ser fiel no pouco, e Deus Ele está vendo isso, no muito Ele vai te colocar. Entenda, irmãos, lá em 1 Coríntios 1:27, diz que Deus Ele escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Talvez Deus Ele esteja te pedindo hoje, irmãos, um passo de fé. Continuar servindo mesmo sem reconhecimento. Perseverar mesmo sem ver o resultado. Dar um passo em direção ao sonho que Ele colocou no seu coração sem ver a possibilidade de se concluir. Quem é fiel no pouco, irmão, continua marchando, mesmo quando não entende, recebe o muito de Deus. Aleluia! É no passo de fé, irmão, que o milagre ele se completa. Irmãos, a história do Mar Vermelho nos ensina muitas coisas. Ser fiel no pouco é confiar antes de ver. Ser fiel no pouco é obedecer ao simples. Ser fiel no pouco é marchar mesmo sem entender. Aleluia. Moisés não abriu o mar, ele apenas foi fiel no pouco, e Deus ele fez o muito. Deus ele não pede muito de você hoje, Ele pede apenas fidelidade no pouco. Se você for fiel no pouco, irmãos, Ele promete te colocar no muito. Aleluia. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. E hoje Deus está te chamando para ser fiel no pouco, porque Ele tem preparado, irmãos, coisas grandes para a sua vida. Aleluia. Eu quero orar por você nesta noite.